Oi, gente. Foram tantas as mentiras de Bolsonaro no Jornal Nacional que vários sites de notícia fizeram compilados para mostrar essas mentiras. Eu vou repassar com vocês aqui algumas dessas mentiras do Bolsonaro no Jornal Nacional, mas não vai dar para repassar todas porque foram muitas. Só para vocês terem uma ideia, segundo o Estadão, foi uma mentira a cada 3 minutos, né? Enfim, vou deixar os links no comentário fixado. Mas algumas das mentiras mais óbvias. Ele dizer que não existe, que é fake news, que ele teria xingado o ministro do Supremo. Não só ele xingou o Alexandre de Moraes no dia 7 de setembro de 2021, como esse vídeo aqui do UOL mostra, vocês podem ir lá assistir, mas ele também xingou o Barroso, né? O mês seguinte, de filho da P, eu não vou repetir o xingamento dele aqui no canal, né? Mas enfim, ele xingou o ministro Barroso também, então ele admitiu que xingou o Alexandre de Moraes, mas ele disse, não xinguei ministros, no plural, mas xingou sim o Barroso. Sobre falta de ar, ele voltou a negar que tivesse imitado alguém com falta de ar durante a pandemia ao ser questionado pela apresentadora Renata Vasconcelos, e ainda sugeriu que as imagens fossem exibidas. Bem, nós vamos aqui exibir as imagens dele imitando uma pessoa com falta de ar, já que ele pediu, né, nós vamos aqui fazer isso. Ele defendendo cloroquina, defendendo o que ele chama de tratamento precoce e querendo esculhambar com o Mandetta. Vamos assistir e depois eu volto para outras mentiras que ele falou. Brasil, e tem dezenas de milhares de médicos que são favoráveis ao tratamento inicial. E a gente vê a declaração nas mídias sociais, tal cidade, tá, não tem tantos meses ou tantas semanas, não tem ninguém foi hospitalizado. Então isso é uma maneira de você se observar o que está acontecendo. O apelo que eu faço aí, que aqui é contra, tá? Sem problema, se tu começar a sentir um negócio esquisito lá, tu segue aí a receita do ministro Mandetta. Você vai para casa, quando você tiver lá, falta de ar, você vai para o hospital. Eu perguntei para o Mandetta na época, Mandetta, o cara com falta de ar, ele vai para o hospital para fazer o quê? Para ser entubado. Meu Deus do céu. Pois é. E sim, estar em respirador era a melhor chance dessas pessoas sobreviverem. E muitas pessoas, vidas das pessoas, foram salvas por respiradores. Lamentavelmente, o governo federal não esteve com compromisso de levar os respiradores suficientes para Manaus. E sabia da crise antes. Essa, aliás, foi uma das outras mentiras de Bolsonaro no colapso em Manaus, né? Porque ele quis negar que o governo federal não fez nada. Ele disse que em menos de 48 horas estavam chegando cilindros lá em Manaus. Lá foi uma coisa atípica, normal, aconteceu de uma hora para outra. Menos de 48 horas, cilindros começaram a chegar em Manaus. O documento enviado pelo próprio Ministério indica que o governo soube do aumento da demanda de respiradores quase um mês antes da crise. Segundo o documento, a partir de 18 de dezembro, o estado da Amazônia solicitou 140 respiradores. No dia 2 de janeiro de 2021, o estado pediu mais 78 respiradores. E o governo, a CPI da pandemia demonstrou, não fez praticamente nada, atrasou a entrega dos respiradores e o resultado nós vimos qual foi lá em Manaus. Né? Colapso do sistema enfim, enterro das pessoas, né? Não tinha onde colocar os corpos das pessoas diante de uma tragédia como aquela, né? Uma outra mentira dele foi a suposta fraude nas urnas eletrônicas, né? Ele dizendo que em 2018 teve uma denúncia de fraude e a senhora Rosa Weber determinou que fosse aberto um inquérito pela Polícia Federal para apurar a fraude. Que obviamente, se houve fraude, eu ganhei. O inquérito da Polícia Federal mencionado não apura fraude. Mentira de Bolsonaro. Mas um ataque hacker ao sistema interno do TSE sem relação com o resultado do pleito. A investigação começou a partir de informações veiculadas pelo site Tecmundo, que recebeu conteúdo de um hacker anônimo que disse ter acessado o sistema do tribunal. Essa matéria foi então encaminhada ao TSE, que abriu uma sindicância para apurar a invasão. De acordo com o conteúdo do inquérito que foi divulgado pelo próprio Bolsonaro nas redes sociais. O presidente é investigado pelo vazamento do inquérito, ele não poderia ter soltado esse inquérito. Outra mentira foi o Pix, dizer que criou o Pix. Não, o Pix foi criado no governo Temer.
Foi criado no governo Temer. Bolsonaro não é o criador do Pix. A matéria do UOL revela que o Banco Central iniciou esse processo em 2018, durante o governo Temer. O presidente do Banco Central na época, esse economista aqui, em maio de 2018, 5 meses antes de Bolsonaro ser eleito. E ele pega como se ele fosse o criador do Pix. Outra mentira absurda. E ele também fica sugerindo que o setor bancário é contra o Pix, o que não é verdade. Várias pessoas do setor bancário já falaram que são favoráveis ao Pix, né? Então essas mentiras todas foram compiladas aqui, ó. O Estadão compilou essas mentiras. Olha aqui, a mentira dos ataques aos ministros do Supremo, aqui a coisa do ataque hacker sendo desconstruído também, compra de vacinas sendo desconstruído, porque ele diz que comprou mais de 500 milhões de doses de vacinas mais rápido que outros países. Isso é enganoso, porque mais de 50 países já tinham iniciado a vacinação no final de 2020, né? Enquanto o Brasil só aplicou a primeira dose no início ali de 2021, né? E o Reino Unido foi o primeiro. Enquanto isso, os e-mails da Pfizer estavam sendo ignorados, né? O Bolsonaro disse que a Pfizer não garantia a entrega da vacina. Na verdade, aqui precisa ser compreendido. O que Bolsonaro também fica dizendo, já disse em várias entrevistas, é que a Pfizer não garantia contra efeitos colaterais, né? Mas o documento diz que a empresa se comprometeria a devolver ao governo brasileiro todo e qualquer pagamento antecipado na hipótese que a empresa não consiga honrar a obrigação de entregar a vacina, né? A Pfizer fez exigência no contrato de venda, entre elas, de um termo de responsabilidade sobre possíveis efeitos colaterais, e o Bolsonaro não quis assinar isso daqui. E aí, mas isso é um contrato padrão das vacinas. E a Pfizer, e o mais importante, é aí que vem o negacionismo do Bolsonaro, a Pfizer já tinha passado pela fase 3. Era uma vacina reconhecida e sendo distribuída em diversos países do primeiro mundo. E aprovada pela Anvisa. Mas o Bolsonaro criou barreiras, né, na compra, não quis responder os e-mails. Quer dizer, era uma vacina já consolidada. Mas enfim. Inquérito das fake news contra ministro do STF, né? Aqui, ó. Uma mentira atrás da outra. Vaga de empregos. Tivemos uma perda de quase 3 milhões de empregos entre 2014 e 2015. O Estadão verifica e concluiu que é falso. Dados e relações mostram que o Brasil perdeu 1,5 milhões de vagas. Ele aumentou para quase o dobro. O dobro. Ele mente descaradamente sobre os números. Caso de corrupção, ele diz que o governo não tem escândalo de corrupção. Olha, eu aqui no canal já fiz vários vídeos sobre os escândalos de corrupção. Tem o escândalo do Milton Ribeiro, que deixou o cargo depois de várias acusações. O esquema de pastores cobrando propina, ele chegou a ser preso pela Polícia Federal, mas foi solto logo depois. Tem o ministro Ricardo Salles, também foi alvo de investigação por suspeita de corrupção. Ele estaria envolvido numa venda ilegal de madeira. E tem o escândalo de corrupção da Covaxin. Superfaturamento de uma vacina que tinha muito interesse do governo em comprar em grande quantidade. E tem o escândalo dos kits de robótica. Eu puxo alguns até pela memória, porque eu já fiz os vídeos aqui no canal, né? E olha só outras mentiras. Transposição dos rios São Francisco. Olha, eu não vou conseguir repassar todas as mentiras. Praticamente quase tudo que ele falou é mentira. Ele fala mentiras, ele vive. É por isso que tem o site Brasil Paralelo, né? O Bolsonaro vive em uma realidade paralela, em uma realidade mentirosa. Eu vou deixar todas essas reportagens no comentário fixado, né? E hoje eu vou fazer uma análise também da presença do Ciro Gomes no Jornal Nacional, né? Espero que vocês assistam minha análise quando ela sair pouco tempo depois da entrevista do Ciro Gomes, né? E quando eu falei, gente, no meu vídeo anterior sobre esquecimento de pessoas da Globo ou até do Bolsonaro, eu não estava dizendo que esse esquecimento foi um lapso de memória. Eu estava sendo irônico, porque é um esquecimento intencional e por motivações ideológicas. Por que a Globo, por exemplo, não destaca que foi a esquerda que atuou para o auxílio emergencial ser de R$600 e que o governo foi contra? Tem motivos ideológicos por trás disso, né? Enfim,
Para mim isso era óbvio, mas nem todo mundo pegou a minha ironia, então eu estou aqui explicando e deixando ela clara para todos. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal A Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe se torna membro ou apoiador do canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.